Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família. Fica muita alegria e caro, informação. Não é isso mesmo? Bom dia, mundo! Vem, interior de São Paulo, sul de Minas. A galera de Botelho já tá conectada. Oi, Angemiro, bom dia pra você. A galera do grupinho da Band FM, ó. Vamos começar com tudo, a falação, todas as informações. Isso. Tudo que você precisa saber que tá rolando nesse mundão de meu Deus também na nossa região. Hoje, dia 16 de setembro de 2020, quartou o galo. Quartou, e daqui a pouquinho estaremos com a nossa entrevistada do dia. Nós vamos receber a psicóloga Roberta Figueiredo, ela que tem um artigo até publicado sobre a obsessão pelo corpo e o desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens adolescentes, viu? Foi publicado na revista Pretextos, né? E com um trabalho direto com adolescentes, ela também estuda a respeito da imagem corporal, maturação cerebral e influências socioculturais na incidência dos transtornos alimentares e disfunção da compreensão do próprio corpo, viu? Ela também é pós-graduada em neuropsicologia, utiliza principalmente dos conhecimentos sobre maturação do cérebro e desenvolvimento cerebral para entender a respeito da imagem corporal entre os jovens, ou seja, em como a fase da adolescência e a maneira como as funções cerebrais são determinantes neste aspecto, certo? Então, daqui a pouquinho você estará conosco, Roberta Figueiredo, você participa com a gente, você manda a sua mensagem no 999795825, participe conosco falando sobre esse tema bem bacana. A gente também estará juntos aí até às 11 horas da manhã, né, Amandinha? É isso aí, gente, é um tema muito importante da gente debater, ainda mais jovens e adolescentes, né? Porque todo mundo, a gente fala nessa época de Instagram, de internet, todo mundo fica cultuando aqueles corpos perfeitos. E que, claro, que isso causa, né, muitas dores nas pessoas. Claro. Muita gente não sabe como lidar com isso, quer ter aquele padrão na vida. E o mais lindo de tudo é cada um ser diferente do outro, né? Bacana. Então a gente vai bater esse papo com a Roberta Figueiredo, ela que é psicóloga e já chega aqui pra discutir sobre esse artigo que ela publicou, né? Maravilha. Vamos falar então disso em nossa enquete, Amanda. O que você acha sobre esse termo, corpo perfeito? Qual que é a sua opinião? Manda pra nós o que você acha. Pode ser bem crítico aí mesmo, falando pra nós. Infelizmente, a nossa sociedade é muito estereotipada, né? Tem que ter barriga, como é que fala? Tanquinho, barriga chapada, tanquinho, bigodinho fininho. Não, bigodinho fininho não. Mas estamos falando de corpo perfeito. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Então, você vai falar pra nós sobre isso. Corpo perfeito, viu? Vamos discutir sobre este tema. Existe? O que você acha sobre esse termo? Que infelizmente é muito utilizado também entre todos. Então, o nosso WhatsApp é o 999795825. Você participa conosco e nós estaremos juntos até as 11 horas da manhã, viu? Já quero começar dando um recado para você que está com a gente, ligadinho aqui nas ondas da 90,3 FM, viu? Vamos lá para a Drogaria Americana, viu? Gente, nós temos nesta quarta-feira a quarta Beauty, viu, pra você. Hair Skin Supreme com 60, R$ 49,99. Tem sabonete líquido Garnier também por R$ 21,90. E protetor solar com cor mais água termal por R$ 65,90. Aproveite então a quarta Beauty da Drogaria Americana. São 4 endereços: na Assis Figueiredo, na Avenida José Remígio Prézia, na Avenida João Pinheiro e também na Francisco Salles, hein? Nós temos vários telefones para você, ó. 3722-6340, tem o 3714-8363, 3721-7546. Ah, mas eu prefiro mandar no WhatsApp. O WhatsApp é o 998239854, 988622111 e também o 99428779. Drogaria Americana é a rede de farmácias do seu jeito, Amandinha. Eba! E hoje, gente, nessa quarta-feira, você sabe que quarta-feira é dia de futebol, mas hoje tem muitas mudanças
na telinha, né? Porque a guerra vai ser entre SBT, Globo e Record, que vai esquentar nessa quarta-feira com a volta da Taça Libertadores da América. A Copa Continental saiu da emissora carioca e agora vai passar com exclusividade no canal do Homem do Baú, né? Da Globo para o SBT, dando pontapé inicial com o jogo hoje entre Bolívar e Palmeiras. Isso aí. Mas o Corinthians e a Fazenda vão ter a missão de barrar a competição. Será? A partir do Clube Alviverde de São Paulo vai passar no SBT, né? Em todas as regiões do país, com exceção Porto Alegre, Santa Catarina, São Luís, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, que ficarão com a transmissão da Universidade Católica e Grêmio. Os confrontos estão marcados para as 9h30 da noite. O jogo do Palmeiras terá a narração de Théo José, que foi o escolhido para ser o principal narrador do torneio, e os comentários serão do Mauro Betting e Ricardo Rocha. Já no jogo do Tricolor Gaúcho, Luiz Alano será o locutor e Mauro Galvão é quem vai analisar a disputa. A expectativa aí, né, gente, é que o Grêmio dê a liderança para o SBT no Rio Grande do Sul, porque enfrenta a partida entre Corinthians e Bahia. Porém, as regiões que os jogos são do Palmeiras, a tendência é que a Globo lidere, já que a torcida do clube alvinegro, claro que é maior. E sem contar que no Rio de Janeiro a emissora escalou o Fluminense para bater de frente com a Libertadores. A partida é válida pela Copa do Brasil e terá a narração de Luiz Roberto e comentários de Pedrinho e Júnior. E aí, né, claro que o Corinthians vive uma grande crise no campo, mas é responsável pelas maiores audiências da Globo nas transmissões de futebol. E por conta disso, a emissora escolheu a equipe paulista para impedir o crescimento do torneio continental no SBT. A gente é desses, né? E aí, dos 14 jogos transmitidos pela Globo no meio da semana neste ano, as 7 mais vistas foram do Corinthians. E o pior desempenho do clube ocorreu no dia 19 de agosto, quando a emissora anotou 26,4 pontos. Já a maior audiência aconteceu no clássico contra o Palmeiras, quando o canal atingiu 34,6 no dia 5 de agosto. E aí, né, agora a guerra também não está limitada apenas ao futebol. O SBT e a Globo terão ainda que enfrentar a Fazenda 2020, que vai angariar os fãs do programa e também os telespectadores que não gostam de futebol. A nova temporada da atração, que é comandada aí pelo Mion, tem sido um sucesso. Na quarta-feira da semana passada, a competição rural obteve uma média de 13,6 pontos e conseguiu liderar por alguns minutos quando enfrentou o Segue o Jogo. A Record tentará manter seu bom desempenho e segurar a vice-liderança, mesmo com o SBT tendo o jogo do Palmeiras no ar. Então vamos ver, hoje promete, tem muita coisa bombando aí na TV, e o que vai dar, né, Galo? E tivemos também 2 jogos ontem, viu, Amanda? Da Libertadores, que saudade que eu tava da Libertadores, meu amigo! Tá louco? Na volta da Libertadores, o Santos jogou contra o Olímpia, viu? E eu achei que ia ser uma sapatada do Santos. O Santos empatou 0x0, velho. Que ridículo. E porcaria. Santos 0x0 com a equipe do Olímpia. Foi uma porcaria de um jogo, viu? O jogo do Atlético Paranaense já foi melhor. Jorge Wilstermann, nome do time que na verdade é sul-americano, mas parece time inglês, né? Time americano. E o Atlético Paranaense ganhou de 3x2. Com gol no finalzinho, viu? Walter marcou no finalzinho, o Atlético virou contra o Jorge Wilstermann na volta da Libertadores. Foram esses os jogos de ontem, viu? Da Copa Libertadores, pelo menos aqueles que nos interessam. Teve também aí Colo-Colo e Peñarol, teve também Binacional contra a LDU. O LDU ganhou, né? Mas esses jogos aí a gente não quer nem saber, não. Nós queremos saber os brasileiros. Lembrando que nesta quarta-feira, então, tem Palmeiras, né? Bolívar e Palmeiras. Vai ser lá no estádio Hernando Siles. E temos também a equipe do Grêmio, que joga nessa quarta-feira entre os brasileiros, viu? Amanhã também tem continuação da rodada. Hoje tem também o Internacional, que joga contra o América de Cali. Mas amanhã tem São Paulo e River Plate.
E temos também Independiente del Valle contra Flamengo, tica-tica-tica-tica. Isso aí. Ai, gente. Dos jogos que nós temos aí dos times brasileiros na Copa Libertadores da América, beleza? Fechou. Amandinha, vamos dar aquele salve pra galera lá da Casa Sertaneja Eletro. Porque nós já avisamos e a festa isso na aí. Casa Sertaneja já começou. E começou com tudo, né? A Casa Sertaneja Eletro está prestes a completar 49 anos. E como você é o convidado especial, eles prepararam ofertas imperdíveis para você aproveitar. Olha só, tem ventilador de mesa mundial, 30 centímetros por R$ 109,90 em 3 vezes sem juros. Também tem smartphone Moto G8, 64 GB por R$ 1.579,90 em 10 vezes sem juros. WhatsApp Delivery a todo vapor. Telefone 3722-2751. Porque você sabe, né? Lá ninguém perde negócio. Boa, ó, nós vamos de música, daqui a pouquinho a gente prossegue e continua o nosso bate-papo legal. Fala com a gente em nosso WhatsApp 999795825. A gente volta já já. Oba! Bom dia, Mandinha e Frango. Sou seu fã. Ótima quarta, Obrigado, Kelples. Frango. Ele falou que acha que o corpo perfeito é o nosso. Abraço, malzinho. O Bruno também falou: bom dia, Galo, bom dia, Amanda. Bom dia. Eu acho o seguinte: a Passos tem que fazer o que for melhor. A pessoa tem que fazer o que for melhor pra ela. Se pra Passos. ela se sentir bem, ela tiver que ter um Prefeitura tanquinho, de vai dar Passos. trabalho, mas é possível. Mas Verdade. se a pessoa estiver bem com a máquina de lavar, também está tudo bem. O Gostei dessa, importante gostei. é a pessoa estar bem com ela Gostei. mesma. Ó, o pessoal tá respondendo bacana, Gostei, hein, Cat, hein? Bruno. Legal, tô gostando, hein, Eu sou pessoal? dessas Eu acho que também. é essa a opinião, viu? Porque tudo bem se a pessoa quer ter aí um corpo em questão de tanquinho, Você corpo que lute. fortinho, você que lute. E tudo bem se você não tiver esse corpo, se você estiver acima do peso, enfim, você tem que estar feliz, E tem tá que estar feliz com satisfeito ele, consigo né? mesmo. E também pensar no aspecto saúde, né? Isso é bastante importante. Daqui a pouquinho nós vamos falar com a psicóloga Roberta Figueiredo É isso aí, galera. sobre este tema Ô, e Galo, repercutindo tudo isso. Mas Oi. eu acho que quando a gente tem uma certa maturidade já na vida, a gente consegue filtrar isso bem na nossa mente, né? É Mas mesmo. o legal é que ela vai trazer, falando sobre jovens, os adolescentes, principalmente que estão nessa fase, né? Que eles realmente cultuam o corpo alheio Aham. e acham que aquele padrão tem que ser seguido. Então, como que a gente vai lidar com isso ao longo da vida? Ou como que a gente também vai ter essa conversa com os nossos primos, com os nossos filhos, com os nossos amigos? Então, pra gente mudar essa cultura mesmo que vai fazer a diferença, né? E quando a gente fala em transtornos alimentares, claro que a especialista vai falar pra gente daqui a pouco, mas quando a gente fala em corpo perfeito, a primeira coisa que vem é a questão da obesidade, não sei o que, a pessoa tá um pouco acima do peso, mas os transtornos alimentares são muito além disso, né? Sim. Existem outros transtornos, Bulimia. né? São outros aspectos, então desde as pessoas que estão com excesso de peso, mas também aquelas que estão com muito pouco Não tá se peso, vendo né? como ela é, né? Exatamente. Que esses transtornos também existem. Bacana. Agora, falando em transtorno, Galo, vamos falar de uma notícia muito triste que tá acontecendo Qual? nesse Brasilzão de meu Deus. A gente feio. tem visto aí, né, as queimadas, incêndios acontecendo em toda a nossa região, mas principalmente também no país. Vamos falar do Pantanal, porque a situação tá complicada. E após os estados do Mato Grosso do Sul e Mato Grosso decretarem estado de emergência, né, em decorrências de incêndios no Pantanal, o ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, admitiu ontem que a situação tornou uma proporção gigantesca e que o prejuízo é grande. De fato, o prejuízo na nossa fauna ele é grande. A flora e parte da vegetação ela se recompõe. Agora não pode ser um fogo da proporção gigantesca que está sendo. Então, por isso que estamos combatendo fortemente, disse ele a uma entrevista ontem, né? E aí, para o ministro, uma combinação de fatores como o clima seco, o excesso de material orgânico e as restrições à utilização do fogo controlado causaram incêndios de maior proporção. Ele criticou também a interrupção do fogo controlado, uma técnica centenária dos agricultores para limpar o pasto e o excesso de mato orgânico. E aí ele falou que a gente precisa ter essa visão que certas técnicas conhecidas de maneiras centenárias, que é o uso do fogo controlado, a queima controlada,
fechada serve para limpar o pasto e que não faz isso quando vem um incêndio com todo o material depositado em solo. O incêndio se torna de muito maior proporção para além da questão climática, afirmou ele, né? E ele também defendeu o uso do bloqueador químico do fogo, mas segundo ele, há uma resistência enorme dos órgãos ambientais em autorizar. Na avaliação do ministro, a técnica utilizada no país para o combate aos incêndios poderia ser mais eficaz. Ele falou que nos Estados Unidos, por exemplo, no Japão, na Europa, você vê aqueles aviões despejando bloqueador ou retardante de fogo. E a Polícia Federal cumpriu aí, na segunda-feira, mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande e Corumbá, em operação batizada de Matar, com o objetivo de identificar os responsáveis por promover as queimadas no Pantanal. E questionado sobre os incêndios criminosos, o Salles disse que casos como esse precisam ser responsabilizados criminalmente. E claro que a gente fala sobre isso, né, que tem que ter uma maior atuação do governo, porque quanta gente que coloca fogo nas matas, né, principalmente nesses locais, para ganharem dinheiro com isso, e o governo finge que não tá vendo. Então, assim, o tanto de destruição que a gente teve no Pantanal tá lamentável de ver quantos animais, né, que morreram. Não, e o pior, e tanta Amanda, coisa que tá acontecendo. O pior é que o governo federal nunca fez e nem está fazendo nada no aspecto desse combate às chamas, no combate aos incêndios. Por quê? Porque todos os órgãos que combatem são os bombeiros estaduais. Então, por exemplo, é o bombeiro BMMG, Bombeiro Militar de Minas Gerais. No caso lá do Mato Grosso também é o bombeiro estadual. Aí, quando toma proporções dessa forma, ele vem jogar a culpa em outras pessoas, em órgãos ambientais, falando que eles não deixam utilizar componentes químicos. Claro, se utilizar componentes químicos, a gente não vai ter a nossa flora, a nossa fauna toda. Por quê? Porque vão morrer animais, porque também as nossas plantas não vão conseguir sobreviver utilizando disso tudo. Aí ele vai comparar com os Estados Unidos, com o Japão. Compara a nossa flora, né, no Brasil, um país tropical, com esses países. Não tem como se comparar isso. Então, o tamanho, né? É bobeira que ele tá falando, viu? Então, pra falar bobagem, fica quieto, meu filho. Fala que os estados estão cuidando e boa, viu? Porque é ridículo ele vir querer justificar o fogo por falta de ações, sendo que o próprio governo federal não aplica nenhuma ação, não existe nenhum aspecto preventivo e só os estados, né? A gente, inclusive, Amanda, ontem no Em Debate nós comentamos disso, viu? Nossos professores, William Louro e Camila Oliveira, mandando um abração aqui para eles, falaram muito bem disso, viu? Porque em âmbito federal não existe essa ação. Em âmbito estadual existe também aí Tá faltando gente, né? Tá defasado, né? Existe uma defasagem de mão de obra, ou seja, os bombeiros aqui de Poços, eles atendem a 10, 15 cidades. Aí acontece igual aconteceu, eles foram lá para Andradas, 4 bombeiros e 30 servidores da prefeitura para poder apagar as chamas. Voluntários então também, você né? Imagina se acontece lá um acidente, eles não sabem, eles não são capacitados para isso, existiam só 4 bombeiros. E por principalmente outro lado, nessa época do ano que já sabe, né, que a incidência é ainda maior, já precisava ter alguma outra solução, né? Por outro lado, os municípios também, que dá a impressão que negligenciam essa situação, eles não tomam nenhuma providência, não existe em quase nenhum município bombeiro civil municipal, né, ou então alguma brigada municipal para que pudesse também auxiliar em situações como essas. Mas é muito fácil, depois que já aconteceu, depois que já tá tudo ferrado, tudo dá pitaco, né? Mas na hora de fazer, vai falar, não mas faz. aí não faz absolutamente nada para prevenção, porque nisso também é necessária a prevenção, viu, Amanda? É isso aí, gente. Bom, vamos dar um recado para você lá da Gabema Baterias. Há mais de 50 anos no mercado, a Gabema Baterias é revendedora autorizada das melhores marcas, hein? Fazemos entrega de baterias e vamos até você para resolver o seu problema. Baterias novas para todos os tipos de veículos e com o melhor preço da cidade. Não deixe o seu carro na mão, deixe nas mãos da Gabema Baterias. Ligue 3722-2610 ou 3064-2020. O WhatsApp é o 991859230 na Rua Marechal Deodoro 786, Centrão de Poços de Caldas. Esse nome você pode confiar. Gabema Baterias, entre em contato, dá um pulinho lá, com certeza vai dar negócio, hein? Gente, nós vamos para mais um rápido intervalo. Tem música, quem que vai cantar aqui na Band FM? Turma do Pagode.
mundo que está nos acompanhando. Eu quero falar agora da Unopar. Eba. É momento de capacitar, é momento de você estudar também, né, Amandinha? Claro, gente, aproveita estudar sem sair de casa. As inscrições da Unopar para o segundo semestre estão abertas e o vestibular é de graça, viu? Graduações de 2 a 4 anos, com mensalidades a partir de R$ 169. Tá muito barato. E se você já participou do Enem ou é servidor público, eles têm descontos especiais para você, tá? Estude quando e onde quiser. Faculdade Unopar, mais de 15 anos de experiência no ensino EAD. E a Unopar tá ali na rua Doutor Mário de Paiva, 572. O telefone lá é o 3721-7618. Ou chama eles no WhatsApp, que super te passam tudo pelo WhatsApp também, que é o 998276990. É isso aí, Unopar, fala lá com a Angélica, fala com o pessoal da Unopar, com certeza vai dar negócio para você poder aproveitar para estudar nessa quarentena, beleza? É isso aí. E vamos agora girar as principais notícias de Poços de Caldas e nossa região. Band Notícias. É isso aí, galerinha. Vamos atualizar as informações do sul de Minas, interior de São Paulo, para você ficar super bem informado do que acontece aqui na nossa região. E eu vou começar falando de um caso que aconteceu em Alfenas, aqui no sul de Minas. Um galpão de materiais recicláveis pegou fogo ontem de madrugada no bairro Vila Teixeira, lá em Alfenas. Um funcionário contou que no galpão estavam armazenadas aproximadamente 10 toneladas de materiais recicláveis e uma máquina de prensar, causando um prejuízo aproximado de R$60 mil. Segundo o Corpo de Bombeiros, no imóvel havia muito material alimentando as chamas. E aí uma equipe voltou ao galpão para apagar os focos de incêndio que restaram. A estrutura foi comprometida, o Corpo de Bombeiros isolou o local e avisou a prefeitura. De acordo com os militares, o fogo não causou danos nas propriedades vizinhas ao galpão e o responsável pelo local não soube dizer qual seria a causa do acidente, pois no período noturno nenhum funcionário fica no local e a perícia da Polícia Civil vai investigar aí as causas do incêndio. Também falando do incêndio de grandes proporções aqui no interior de São Paulo, né, em São João da Boa Vista, Águas da Prata, Vargem Grande do Sul. Sim. Os incêndios que atingiam áreas de vegetação da Serra da Paulista, em São João da Boa Vista, Vargem Grande do Sul, eles foram controlados ontem, mas ainda estão sendo monitorados pelo Corpo de Bombeiros e também pela Defesa Civil. O trabalho, claro que continua no Parque Estadual de Águas da Prata, pois não há fumaça de braseiros. O fogo começou na região há 14 dias, né, gente? Por exemplo, em Vargem Grande do Sul, não foram encontrados focos de incêndio ontem. Cerca de 160 hectares foram destruídos pelo fogo, segundo a Defesa Civil. E os focos também não foram encontrados em São João, onde cerca de 500 hectares foram queimados. Já em Águas da Prata, o trabalho continua, porque alguns tocos estão em braseiro e levantam fumaça. E com o tempo seco é possível que focos de incêndio ressurjam, né? 2 helicópteros Águia da Polícia Militar continuam fazendo o trabalho de rescaldo, jogando água nos tocos. Um avião-tanque também permanece no local, mas não está levantando voo. Pelo menos 40 homens dos bombeiros, além de voluntários, estão fazendo o rescaldo por terra. E os moradores que tiveram energia, internet e água afetados pelos incêndios já tiveram os serviços normalizados. E aí, aqui no interior de São Paulo, é legal a gente falar, né, Gala, que a gente estava falando do Pantanal, mas, por exemplo, aqui no interior de São Paulo, vários empresários, né, se juntaram, fizeram mutirões. Verdade. Como a gente fala que não tem esse apoio geral aí do governo, eles não têm tanta estrutura, mas, assim, eles arrecadaram mais de R$100 mil para fazer contratação de aviões para tentar apagar, né, a chama. Também, né? E realmente foi uma união aí de toda a região para combater esse incêndio. Claro que o governo do estado também, João Dória, esteve por aqui fazendo essa movimentação e fazendo diferente, porque realmente estava complicada a situação e, por sorte, essa boa notícia que eles estão controlando, mas foram 14 dias de incêndio. Pois é, isso que a gente sempre ressalta, essa união nesse momento é muito importante, né? Mas infelizmente é algo que nós não vamos repetir tudo aqui, mas é algo que as autoridades deveriam realmente estar, autoridades governamentais, né, deveriam estar mais atentas para prevenir
incêndios dessas proporções, os maiores incêndios, né? A maior temporada de incêndios desde 2010 que a gente registra também. Pois é, um homem também suspeito de liderar uma associação criminosa de furto de café e máquinas agrícolas foi preso ontem. A gente sabe o tanto que a nossa região também é rica, né, em café. E aí essa associação criminosa trabalhava em Eloy Mendes. Mandado de prisão preventiva e outros 4 de busca e apreensão foram cumpridos pelas polícias civil e militar durante a operação denominada Deméter. De acordo com o delegado responsável aí pelo caso, todos os mandados foram cumpridos no bairro São Cristóvão. Com isso, além de materiais recuperados durante a ação, o suspeito de 31 anos foi detido. O furto, segundo o delegado, tinha acontecido na sexta-feira na zona rural da cidade, em uma fazenda próxima ao Rio Verde e a um condomínio. O Jorge destacou que, na ocasião, os membros da associação criminosa arrombaram portas que davam acesso à fazenda, o que qualifica o crime e aumenta a pena. No mesmo dia, horas depois do crime, policiais civis e militares recuperaram 8 sacas de café, um micro-ondas, uma motosserra, uma bateria de trator, além de diversos outros maquinários agrícolas. Já ontem, né, além do suspeito de liderar a associação criminosa, foram recuperados 2 itens que haviam sido furtados e que ainda não haviam sido localizados, um freezer e um som automotivo. Os objetos estavam escondidos em uma das casas do homem, que foi preso preventivamente. O delegado explica que os suspeitos, após realizar esses furtos, levavam os materiais para um cafezal próximo ao bairro São Cristóvão, onde as sacas de café e demais materiais ficavam escondidos até terem uma destinação, né? E agora, esse rapaz de 31 anos foi preso e as investigações continuam para tentar localizar aí outros envolvidos no crime. Falando da Covid-19 agora na nossa região, ontem tivemos pelo menos 8 mortes por Covid-19 que foram confirmadas aqui no sul de Minas. 4 delas foram em Pouso Alegre, que foram divulgadas pela prefeitura aí na segunda-feira, e as outras mortes foram registradas em Borda da Mata, Passos, Andradas e Campo Belo. A gente sabe, né, e também reforça todos os dias que Pouso Alegre é a cidade que mais tem casos, né, de Covid-19 e também o maior número de mortes. E aqui no sul de Minas, nós chegamos a 22.773 contaminações pela Covid-19 e também contabilizamos 580 mortes em decorrência aí da doença. E aí, falando de outros assuntos aqui também, vamos falar de Poços de Caldas, que teve uma jovem de 22 anos que está desaparecida desde domingo, após uma discussão com um companheiro, um homem aí de 34 anos. Ontem, o José Carlos Andrade Silva compareceu ao quartel da Polícia Militar, relatando que no dia 13 de setembro ele teve uma discussão com a companheira, né, a Milena Souza, por motivos conjugais. Quem acompanha a gente pelo Facebook ou pela TV Plan tem a foto dela aí, né? Em seguida, ele disse que deixou a casa e seguiu para o trabalho. Ao retornar no dia seguinte, por volta das 5 horas da manhã, viu que a moça tinha deixado o imóvel do casal. Porém, a Milena saiu sem levar documentos e roupas. A jovem só levou o aparelho celular dela, que não foi localizado. O homem relatou ainda que verificou no hospital, na casa de amigos, ligou para a irmã da Milena, que mora no município de Capela, no estado de Sergipe, e ela não está em nenhum dos locais. Segundo ele, né, o proprietário da casa que residem o informou que a Milena saiu de casa por volta das 10h30 da manhã e, né, não foi mais vista. Foi registrado um boletim de ocorrência e o companheiro da moça foi orientado. Então, realmente não tem mais informações sobre esse caso e agora a polícia também vai investigar. Então, são esses os destaques que a gente traz para vocês que acompanham aí o Manhã Show aqui hoje na Band FM. Beleza, Amanda, só para fechar ainda que entre os dados Covid-19, né, nós tivemos ontem atualização em âmbito municipal aqui dos dados, né? E um dado bom que nós tivemos, pelo menos ontem, né, a diminuição da ocupação dos leitos de UTI Covid-19. Até anteontem nós tínhamos aí uma lotação de uma ocupação de 56% dos leitos de UTI. E agora nós tivemos uma baixa de 20% ontem, viu? Caiu de 56% para 35%, 36%.
aproximadamente da ocupação. A gente fica feliz, né, sabendo então que pelo menos 10 pessoas aí teriam saído das UTIs e também dá esse respiro, né, para todos aqueles que precisarem de atendimento médico mais específico em centros, em centrais de terapia intensiva ou também unidades de terapia intensiva aqui em Poços voltados para o Covid-19. Beleza, tá fechado então as notícias. Agora a gente quer falar e dar um grande recado para você lá da Ocus Capital Safra Invest. 175 anos de história que passaram por muitas gerações e ganha agora mais um capítulo para escrever a sua história e dessa vez em Poços de Caldas. Mais clientes para ficarem satisfeitos, mais patrimônios para cuidar como filhos, mais empregos sendo gerados. Poços ganha uma plataforma de investimento como você nunca viu. Obtenha novas oportunidades e venha ser Safra, Avenida Doutor Davi Benedito Ottoni, 252, Jardim dos Estados. Telefone 3114-0209, vai lá, conversa com o Lucas, com certeza você vai conseguir iniciar a sua carteira de investimentos com a Ocus Capital Safra Invest. Bom, a gente tem mais um intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna, temos várias participações. Super! Isso aí, viu? Vai participando com a gente, pessoal. Roberta Figueiredo, ela que é psicóloga, e nós vamos falar sobre a questão da obsessão pelo corpo, desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens e adolescentes. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos dançar e vamos cantar, e tem também entrevista. Perfeito, né? Esse termo utilizado, a gente participando, temos vários áudios, daqui a pouquinho a gente vai colocar aqui no ar também, mas eu quero dar um recado pra você lá da Artipel Papelaria, hein, Amandinha? Mês de setembro é aniversário da Artipel, inclusive. Gente, tá em festa a Artipel, tá? São 48 anos de muita história, aproveite as promoções imperdíveis que eles prepararam pra você, tem ofertas especiais em toda a loja, tem lápis de cor Faber-Castell Super Soft, eu sou apaixonada, 50 cores, de R$ 109 por R$ 99,90. Também há toda a linha aí de cadernos com 5% de desconto. E toda festa tem seu favorito. Claro que o da Artipel é você. 2 mega lojas, Assis 674, Rio de Janeiro 121. Acesse o site da Artipel, artipel.com.br. Ou então segue lá no Instagram, tá? @artipelpapelaria, que é só sucesso. Show de bola. Bom, nossa entrevistada já está conosco aqui no programa, Roberta Figueiredo, ela que é psicóloga, inclusive vai falar sobre um artigo publicado sobre a questão da obsessão pelo corpo e o desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens e adolescentes. Roberta, bem-vinda, muito obrigado pela presença, viu? Obrigada pelo convite, bom dia. Bom dia, Roberta. Tema que eu falo que chama a atenção de todo mundo, né? Porque a obsessão pelo corpo é uma coisa que as pessoas trazem ao longo da vida. Sim. Mas eu falo que em adolescentes e jovens deve ser mais intenso ainda, porque quando a gente tem uma certa maturidade, estava até falando com o Galo, a gente começa, ainda mais depois das respostas dos nossos ouvintes, todo mundo falando assim, o corpo perfeito é um que você tá bem dentro dele, mas tá todo mundo brigando o tempo todo com o seu corpo ou com os padrões que são impostos pela sociedade, mas pro jovem, pro adolescente é um pouco mais difícil, não é? Porque eles estão começando a lidar com isso. Por que você quis falar sobre esse tema? Durante a puberdade, que é um dos principais marcos aí da adolescência mesmo, o jovem ele começa a ter um desenvolvimento do corpo muito intenso. Então é um desenvolvimento que ele não tem controle. Então, muitas vezes, o ganho de peso, o corpo que se desenvolve bastante, então aquilo gera um certo incômodo. Ou espinha, né? Sim, Você começa a ficar desproporcional. O rosto mesmo, sei lá, nariz. Aí a gente vai ficando meio feio, né? Vamos falar assim. E aí a pessoa acaba que não se compreende, não se aceita da forma como ela vem se desenvolvendo, né? Então aquilo gera um incômodo e ela começa a se atentar mais a alguns padrões, né? Revistas, hoje rede social, né? Principalmente, esse acesso, esse mundo fitness, principalmente, acho que hoje está em alta essa questão de dieta, né? Então as pessoas acabam se atentando muito a isso e na adolescência é muito fácil a pessoa se influenciar, né? O adolescente, né? Ele acaba migrando de grupo em grupo e aonde ele se identifica, ele permanece. Então, se ele procura ter um corpo diferente do que ele tem, porque ele não se gosta, ele vai se atentar mais a certos estereótipos, né, moldes que são aí, que estão presentes na mídia em geral, né? E é legal a gente falar disso porque principalmente pessoas que são famosas, artistas, personalidades, essas pessoas são os espelhos, né, de muitos jovens e adolescentes, não é mesmo?
Exatamente, eles são espelhos e acabam que esses jovens querem ter aquele corpo. E muitas vezes é um corpo difícil de alcançar, né? Às vezes aquela realidade que é apresentada nas redes sociais não é uma realidade acessível para a grande maioria, né? Uhum. E como os jovens veem essa imagem corporal? Como que é o trabalho para tentar aceitar de alguma forma e começar a mudar essa concepção, né, de corpo perfeito aí? Sim, a imagem corporal é a forma como o sujeito ele se vê. Então, por exemplo, eu posso me olhar na frente do espelho e me ver de uma maneira completamente distorcida. Então, na adolescência, acaba que você tem uma apercepção dessa imagem corporal, justamente por conta dessas coisas que estão apresentadas aí socialmente, né? Então, hoje a gente ainda vê bastante essa questão da valorização do corpo, independente da forma como ele se apresenta, né? Seja gordo, magro, musculoso, enfim. Mas essa questão da imagem corporal também está vinculada muito à maturação cerebral. Igual você falou dessa questão de estar presente mais na adolescência, também envolve essa questão da maturação cerebral que não se completou. Então, não é só uma questão da percepção psicológica, emocional, enfim. Tem uma questão neurológica também, tem todo um envolvimento, né? E agora fala pra mim, porque a gente sabe muito bem que justamente nessa questão da maturação cerebral, maturidade de uma forma geral, jovens e adolescentes, eles também estão nessa transição neurológica, né? Sim, sim. Então, até mesmo para fazer um tratamento direto assim com jovens e adolescentes, eu imagino, né, falando como leigo, deve ser mais difícil, né? Porque é uma chuva de emoções que nós Sim. temos ali, com essas mudanças que a Amanda estava citando, que você estava citando. Então, é um trabalho muito complexo, eu imagino eu também, tratando essa área Sim. diretamente. Sim, quando se tem um acompanhamento, não se tem só um acompanhamento psicológico. Existem multiprofissionais ali que vão estar envolvidos nesse processo para entender todos os lados, né? Então, ver a demanda como um todo, não só o sintoma ali em específico, mas tem que trabalhar também com os familiares, os amigos, todo o círculo ali que está em volta desse adolescente para compreender ele como um todo. Então, psicólogo, neuro, psiquiatra, enfim, o que for necessário ali para trabalhar junto com esse adolescente, nutricionista, né? E assim vai. Sim. E falando sobre os transtornos alimentares, que também nessa época, como o adolescente às vezes ele não se percebe muito, ou o jovem, ele também pode ter vários transtornos, né? Sim. E aí, quais são? Os principais que se desenvolvem aí na adolescência são a anorexia e a bulimia. Né? A anorexia geralmente é aquele corpo mais demarcado pela magreza, que a pessoa ela se vê completamente desfigurada, né? Então ela se olha no espelho, ela se acha extremamente gorda, sendo que muitas vezes ela se apresenta bem magra, né? Com baixo peso, e aí ela acaba se restringindo na alimentação. E a bulimia, ela vem muitas vezes mascarada, né? A gente não identifica visualmente que aquela pessoa ela possui essa patologia, porque ela come excessivamente, ela tem um comportamento compulsivo de alimentação, mas ela utiliza de outras práticas para não ganhar o peso. Então, pode ser através da indução de vômito, a prática de exercícios físicos de maneira excessiva, mas esses são os dois principais transtornos desenvolvidos na adolescência. Legal, e é muito importante a gente pensar também, né, a necessidade de se falar desses transtornos, desse comportamento na adolescência, porque talvez se ele passe despercebido hoje, amanhã, enquanto um adulto, ele vai se desenvolver muito mais forte até mesmo, e talvez pode até ser, não digo irreversível, né? Pode haver um tratamento também, mas pode ser muito mais difícil esse tratamento direto com uma pessoa que já passou por essa maturação cerebral e tudo mais, né? Sim, porque a pessoa acaba se constituindo a partir daquilo que é uma patologia, né? Então, normal, né? Fica naturalizado ao sujeito, né? Então, acaba que passa ainda mais despercebido, porque a pessoa ela vai convivendo tanto dentro daquela situação que para ela é normal seguir uma dieta extremamente restritiva ou utilizar de métodos para emagrecer, né? Acaba que é naturalizado, acho que ainda mais com a forma que vem sendo apresentado nas redes sociais a questão do corpo, acaba ainda mais sendo naturalizado mesmo. E como que a gente começa... tem alguns sinais que esses adolescentes, que esses jovens, para os pais ficarem atentos, né? Porque eu falo que deve ser uma mudança até de roupa, de estilo mesmo. Porque a pessoa tá acostumada, porque normalmente, né, os nossos pais que vão falando, põe essa roupa, e depois você começa a ter seu próprio estilo. E é ali na adolescência que é esse gatilho também, né? Sim.
Tem que ir observando os comportamentos. Por isso essa importância de conversar com os pais também, para conseguir identificar. Então, muitas vezes, o adolescente começa a usar roupas largas para esconder o corpo, moletom, sempre de blusa, calça larga, sempre escondendo, né? A gente observa muito isso em adolescente, que ele nunca tira a blusa porque ele tem esse incômodo com o corpo. A questão da alimentação, se está se restringindo muito, se está comendo escondido à noite, o que está comendo. Porque às vezes o adolescente pode pegar uma lata de alguma coisa e comer compulsivamente de uma vez à noite. Às vezes o pai não observa porque é no período da noite, então tem que ir observando esses pequenos detalhes mesmo. E até que ponto a gente tem uma relação disso, né, os transtornos alimentares com o bullying, né? A gente sempre fala muito do bullying e muitas crianças, né? Eu falo por experiência própria. Na minha época não existia esse termo, não, viu? Na minha época chamava de gordinho e boa. Mas eu acho muito importante, inclusive, falar disso. Qual que é a relação dos transtornos alimentares com o bullying? Essa cobrança de crianças com próprias crianças, né? Sim. É bem direto, assim, porque muitas vezes por conta desse bullying, essa discriminação, principalmente no ambiente escolar, que a criança começa a se incomodar, né? E na adolescência, perceber, então, né? Porque às vezes ela nem sabia que ela tinha aquilo nem incomodava ela e todo mundo fala tanto que às vezes fica, incomoda o outro e aí ela começa a se incomodar, né? Eu já tive um caso de uma paciente que no ambiente escolar ela começou a não se gostar mais, achava que ela tinha desenvolvido muito, sendo muito novinha, já tinha ganhado muito corpo e as amigas falavam pra ela que ela era gorda. Então ela começou a se restringir extremamente na alimentação para atender aquilo que o outro falava e não o que ela queria realmente, né? Legal, é muito importante falar desse tema. A gente vai pedir licença aqui para nossa entrevistada. Rápido intervalo que nós temos para fazer, mas antes eu quero dar um recado lá da Algar Telecom, hein? Para você que gosta de falar muito no celular e usar muito seu pacote de dados, ó, a novidade para você, hein? Chegou o pré-30 dias da Algar Telecom. É o inacreditável, o mês conectado Algar Telecom. Olha para você ter uma ideia, viu? Uma recarga de apenas R$20 você tem por 30 dias 4 GB de internet, chamadas locais ilimitadas para qualquer operadora no mesmo DDD, além de WhatsApp grátis, hein? Se você ainda não tem o chip pré da Algar, corra e aproveite até a loja Mania Celulares, na Avenida Eduardo Luciano Marra, 180, no Conjunto Habitacional. Conversa lá com a Elisa, viu? Tenho certeza que vai ser um negocião para você economizar com qualidade. Recarregue R$20 e fique o mês todo conectado. Consulte regulamento em algartelecom.com.br. Bom, intervalinho rápido que a gente faz, daqui a pouco a gente prossegue o nosso bate-papo com a Roberta Figueiredo, psicóloga, e também daqui a pouco a gente vai ler algumas participações e áudios que você, ouvinte, telespectador, tá... Obsessão pelo corpo, desenvolvimento de transtornos alimentares, hein? Eu quero só dar um recado para você da BRZ Empreendimentos. Escuta essa, viu? É a chance de você ser prêmio com a BRZ em Poços de Caldas, Amandinha. Gente, oportunidade incrível. Breve lançamento a 3 minutos do shopping, a 6 minutos do centro, com suíte, condomínio fechado, torres com elevador e lazer completo, entregue, mobiliado, equipado e decorado. Gente, tá sensacional. Tem piscina, tá lindo, lindo de ver. Se você quer mais, tem mais coisa boa. Tem TBI, registro grátis e entrada em 36 vezes para as primeiras 140 unidades. Sucesso, e como eu disse, são só 3 minutinhos do centro, é super bem localizado, e a 6 minutinhos do shopping. É a sua chance de morar perto de tudo que você deseja. Aproveita que a BRZ abre até os domingos e vai conhecer o seu futuro apartamento. É só você ligar, o telefone é o 3014-0223 ou acessar o site para você ver aí tudo que tá lindo, brzempreendimentos.com, ou visitar o decorado que tá lá na Rua Assis Figueiredo, 1495, no centro de Poços. Atendimento com horário marcado, claro que seguindo aí todas as medidas da prevenção ao coronavírus. Minha Casa Minha Vida Premium em Poços de Caldas, só a BRZ tem. É isso aí, gente. 999795825, manda sua mensagem pra nós aqui na Band FM, viu? Respondendo
sobre este termo, né? O corpo perfeito. O que você acha sobre esse termo? O que você considera a questão que é tanto falada do corpo perfeito? Vamos mandar alguns abraços ao pessoal que tá participando, Amanda. Ó, o Thiago, ele falou que ele é bem magrinho, quase desnutrido, mas ele é feliz com ele e ele gosta. Que não dá pra escutar a opinião alheia. Se for escutar todo mundo, você não cresce. E ele falou que tá fazendo 19 aninhos hoje. Parabéns, garoto, Thiago. Parabéns. Ó, quem também mandou mensagem pra gente, oi Amanda, oi Galo, Jaqueline lá do Santo André, ela falou que ela não liga muito pra corpo, que ela cuida, que ela come carne, mas ela cuida como pode. Manda um beijo pro meu filho, Kerison, beijo. E ela falou que quando ela era mais nova, ela teve bulimia e teve que fazer tratamento. Hoje ela tá bem tranquila. Tá vendo? O pessoal dando essas experiências. A Josiane também mandou um áudio aqui pra gente, vamos ouvir. Bom dia, Mandinha. Bom dia, Galo. Tudo bem com vocês? Josiane por aqui. Gente, quanto à enquete, o que eu acho do corpo perfeito, eu vou ser sincera com vocês. Eu não tenho o corpo que eu sonhava, não. Mas assim, tô feliz com o que tenho. Por quê? Hoje em dia, o povo tá muito preocupado com estética, corpinho bonitinho, mas e aí? Será que realmente é isso que você leva dessa vida, o teu corpinho perfeito? Boa. E o seu coração, a sua alma, como que tá? Entendeu? Então eu prefiro ser uma pessoa boa, ajudar quem eu puder. E corpo, gente, a terra vai comer. Entendeu? É legal você ter um corpinho bonitinho, mas tem que ser um conjunto. Corpo, alma, mente. Entendeu? Beijo pra vocês, meus amores. Espetáculo, hein? A gente já Arrasou, pode encerrar o Jô. programa depois Arrasou, dessa. Jô. Arrasou, muito bem. Eu acho que, pegando o comentário dela, eu acho que isso é muito bacana, né? E tem a ver de novo com essa questão da maturação cerebral, né? Essa maturidade que você cria, só que aí, mudando um pouquinho o parâmetro, é difícil uma pessoa realmente chegar a essa conclusão, não mesmo sem ser adolescente, nem nada, enquanto adulta, né? Ela conseguir se aceitar nessa autoestima e tudo mais, e saber que não é tudo na vida você ter um tanquinho, barriga negativa, não sei o que e tudo mais, né? Sim, acho que é uma questão de prioridades também, né? O que é importante pra você. Não é errado ter um corpo saudável, que você se sinta bem. Isso não é um problema, né? Mas a sua cabeça também tem que estar tranquila. É exatamente o que ela disse. Muitas vezes aquela pessoa que luta tanto para ter um corpo perfeito, afirmado socialmente como perfeito, talvez psicologicamente, emocionalmente, essa pessoa ela não está satisfeita com outras questões da vida dela. Talvez ela ter que fazer todas aquelas coisas para ser tão perfeita é muito difícil para ela mentalmente, né? Então, são prioridades, são questões que as pessoas pensam, né? Então, é preciso ter essa maturidade, essa compreensão própria, né, do corpo. E quando a gente fala trabalhando com adolescentes e jovens, né, a família também é muito importante ter esse apoio. E aí, né, como que os pais devem também lidar com esses adolescentes, saber que eles estão nessas fases meio doida da vida, tratar como bobeira, né? Igual a gente estava falando. Sim. É importante que os pais sejam participativos, não só quando há algum problema, mas na vida do adolescente como um todo. É o filho, né, daqueles pais. Então, participar, acompanhar, saber se existe algum problema, alguma coisa que precisa ser conversada, principalmente para que, se houver alguma coisa, ser mais fácil de compreender, de lidar, porque para esses pais também é difícil, né? Às vezes, não identificar um problema no filho é frustrante depois, né? Às vezes tem aquela sensação de o que eu fiz de errado para o meu filho ter desenvolvido alguma doença, algum transtorno, né? Então, eles precisam mesmo ser participativos, ter essa proximidade entre pais. Através do diálogo, né? Sim. E a gente fala, né, Galo, porque tem muito pai que fala assim, ai, para de bobeira, menina, vai lá logo, come isso, não come aquilo, e tem um para de ser lance louca. que é a tal da cegueira parental, né? Ou seja, os pais ou responsáveis que tá acontecendo um problema, mas ele chega a tal ponto que ele não quer nem ver esse problema, né? Ele finge que não tá vendo ou se afirma na questão de que é uma bobeira. Isso aí pode hoje ser ali uma poeirinha e amanhã ser uma bola de neve, né? Sim, com certeza. É como se fosse um bloqueio, uma defesa dos pais ali para não ter que vivenciar aquela questão também, porque também é difícil para eles e talvez eles não saibam como lidar com aquilo. Então, talvez não enxergar, ter esse bloqueio é uma defesa mesmo desses pais.
Bacana, é isso aí, gente. Ó, vai participando com a gente aí. Enquanto isso, eu quero dar um recado lá do Atacadão do Jeans. No Atacadão do Jeans você encontra a maior variedade em jeans com o melhor preço da cidade, viu? São vários modelos de jeans para você escolher. Você pode escolher o seu preferido ou até levar um de cada, viu? Fica à vontade na nossa loja, viu? Tem roupas para toda a família, a maior variedade com o melhor preço. São blusinhas, calças, camisetas, shorts na moda feminina, masculina e infantil. Então, ó, não deixe de visitar uma de nossas 3 lojas. Pensou em jeans? Pensou Atacadão do Jeans. São 3 unidades para você aproveitar e com certeza, converse com o pessoal, fala que você ouviu na Band FM, que o Galo deu esse recado no Manhã Show, com certeza vai dar negócio. Rua Assis Figueiredo, Rua Pernambuco e também Rua Marechal Deodoro. Pensou em jeans, pensou Atacadão do Jeans. Aê, hoje papo com a Roberta Figueiredo, ela que é psicóloga, falando, né, sobre a obsessão pelo corpo e o desenvolvimento de transtornos alimentares em jovens e adolescentes. E aí, Boa. Roberta, falando desse tema, quando vira uma obsessão? Porque você tá incomodado, beleza, ali, você querer mudar um pouquinho, falar assim, ó, tô com uma barriguinha a mais, precisando, né, dar uma melhorada. Quando vira obsessão? A obsessão é quando aquilo se torna determinante na vida do sujeito. Ele precisa daquilo para ser quem ele quer realmente ser, entendeu? É uma necessidade que ele tem, é realmente uma prioridade, ele precisa daquilo. Mas a obsessão não significa que seja algo benéfico, né? Porque quando a gente está obcecado por alguma coisa, com certeza vai gerar certos prejuízos, né? E falando disso, né? Quando a gente fala em obsessão, é algo que se torna até utópico, é inalcançável para a pessoa em muitos casos, né? Sim. Talvez ela chegou no tal padrão do corpo perfeito, mas ainda assim, Ela dentro quase do enxerga, tanquinho será? dela, dentro da barriga negativa, ela vai ver uma manchinha ali, né? Sim. E vai ver um outro problema. E essa obsessão, ela pode ser cíclica também, né? Sim, com certeza. É aí que entram os transtornos alimentares, né? Porque muitas vezes você não se vê satisfeito em nenhum momento, vai ocasionar em algum momento alguma patologia, né? Vai chegar a desenvolver algum transtorno e a pessoa vai viver naquele ciclo. A bulimia, ela é basicamente isso, ela é um ciclo de procedimentos, assim. Então, a pessoa, ela tem o comportamento compulsivo de se alimentar, não é comer muito, a pessoa, ela é compulsiva, né? Ela come compulsivamente, ela não consegue se controlar, aí ela utiliza de alguns procedimentos para não engordar e vive naquilo intensamente. ciclo, né? Sim. E falando sobre a questão dos transtornos alimentares, é claro que para qualquer pessoa que achar que está passando por este momento, ou que tem alguma pessoa na família, um jovem, um adolescente, que possa estar aí se enquadrando em algum transtorno alimentar, tem que procurar um médico, tem que procurar algum acompanhamento psicológico também. Sim. Mas como é que é um tratamento direto aí para uma pessoa que tem essa prática? É algo a curto, médio, longo prazo? Como é que funciona tudo isso, né? O tempo do tratamento é a depender do paciente, né? Como que tá aquele processo, aquele transtorno. No meu artigo, eu falo sobre a psicoterapia de grupo, né? Eu trago essa possibilidade de juntar tanto os familiares, né? Os pais ou responsáveis com os adolescentes, ou ter um grupo apenas com os adolescentes, ou só com os pais, para ter esse diálogo. Essa troca de Para compreender como cada um experiencia essa situação, entendeu? Então, e junto a essa psicoterapia de grupo, um trabalho com outros profissionais, com certeza um nutricionista, um médico, né? Vai ter que ter todo o acompanhamento que for necessário àquele jovem. E como você também tem uma especialização em neuropsicologia, como que a gente começa a trabalhar isso com a gente mesmo? Eu falo dando dicas assim, simples, né? Porque todos os dias você venceu alguma coisa, você tá melhorando, você tá desenvolvendo seu corpo, você tá chegando naquilo que você quer. O que é possível, né? Que a gente consegue trabalhar não só até virar esse transtorno, mas a gente tá bem com a gente mesmo. É a questão de conseguir construir uma imagem corporal que seja real, né? Que não seja uma percepção. Então, conseguir se olhar e se aceitar. E não tem problema se você não gosta de alguma questão. Mas se é possível que você mude, que mude de uma maneira positiva, saudável, que não te gere prejuízos, né? Não só no físico, mas também emocionalmente. Trabalhar esses pensamentos, ver o que realmente vale a pena acompanhar em rede social, né? O que vale a pena ler, achar que aquilo é necessário, né? Para conseguir ter essa imagem corporal saudável mesmo. E a gente entra até nisso também, né? Essa questão das redes sociais, talvez a gente até já falou a importância deste diálogo entre pais e filhos e tudo,
mas talvez até um certo entender o que o meu filho está procurando nas redes sociais, nos celulares e tudo mais, desde criança, né? Esse controle parental também que a gente pode colocar, porque é justamente isso. A internet, ela tem muita coisa boa, mas ela tem muita coisa ruim também, né? E que ela pode ali ser gatilhos, né? Para que a pessoa comece a desenvolver transtornos e até mesmo chegando a fatores piores, né? A gente fala sobre o Setembro Amarelo, né? Um mês de conscientização com relação ao suicídio. Isso aí também são alguns gatilhos que a gente deve ficar muito atentos, né? Enquanto pais responsáveis. Sim, com certeza. Às vezes pro jovem é chato ter esse acompanhamento constante dos pais, né? De ficar acompanhando rede social e tudo mais, mas é importante porque às vezes o adolescente ele não tem esse discernimento do que é certo e o que é errado. Às vezes uma pesquisa que você faz ali na internet acaba abrindo uma série de coisas que não são muito legais, assim, né? Existem blogs que falam sobre anorexia, bulimia, como você adquirir certos comportamentos para alcançar uma magreza. Então, tem muita coisa na internet que não é saudável de se ter acesso. Então, talvez ter esse acompanhamento dos pais ou que os pais consigam educar nesse sentido de falar sobre isso, porque também é importante que eles falem sobre isso, para que o jovem ele tenha esse discernimento, né? E para ele entender que existem várias possibilidades, né? Mas aí você escolhe como que você vai lidar com isso também, né? Eu acho que é legal. Às vezes essa obsessão se dá muitas vezes porque ele não vê outra oportunidade. Ele imagina só aquilo. Sim, exatamente. Bacana, é isso aí, viu? Bate-papo legal, nós não queremos mais tabus, viu, pais e mães? Então vamos conversar com a molecada, vamos conversar com o seu jovem na sua casa, com seu filho, com sua criança também, viu? E claro, a gente dá muito recado pra você que tá nos acompanhando, nós vamos falar agora da Troiane Rolamento. Eba! A Troiane Rolamento está funcionando normalmente, viu, gente? Tomando todas as medidas preventivas pra melhor atendê-los. Também tá rolando grandes promoções, tem peças originais, tudo dividido em até 10 vezes sem juros. Ou se você preferir ficar em casa também tranquilo, eles entregam pra você, levam aí. É só você entrar em contato pelo telefone 3722-1509 ou 3722-3309 que eles entregam pra você. Troiane Rolamentos, há 45 anos, fornecendo o melhor para o seu veículo. Sucesso total, entre em contato, telefone na tela, Rua Marechal Deodoro, para você aproveitar, número 930. Gente, nós vamos pro nosso último intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para fechar, para amarrar. A gente pergunta em nossa enquete, como você considera a questão do corpo perfeito? Esse termo, né? Corpo perfeito. O que você acha disso aí na vida, né? É claro. E Amandinha, eu quero mandar mais um recado aqui. Depois temos o último também, da Água Mineral Poços de Caldas. Você não tomou água hoje ainda, hein, Amanda? Tô tomando, tá gente, tomando? aos poucos. Água Mineral Poços de Caldas, puríssima como a natureza criou, captada na fonte dos amores e envasada com modernos equipamentos. Oferece galões de 10 e 20 litros, copos descartáveis de 200 ml e garrafas de 510 ml, 1,5 litro. Faça seu pedido pelo fone 3729-0999. Acesse aguapocosdecaldas.com.br. Água Mineral Poços de Caldas faz bem pra saúde, faz bem pra cidade. Eba! E Galo, olha só, o pessoal tá respondendo muito a nossa enquete. O que você acha aí sobre corpo perfeito? O Carlos falou: bom dia, Mandinha e Galo, saudações ao Viverde. Sejamos felizes com o corpinho que Deus nos deu, um abraço. Tem também um áudio, vamos ouvir aqui o áudio do nosso amigo que acabou de mandar pra gente. Bom dia, Amanda, Luiz Felipe Galo, né, Roberta Figueiredo, deve ser minha parente aí, que eu sou o Rodrigo Figueiredo, né, um abraço a todos. E quanto ao tema aí, achei o tema bem interessante, legal. As pessoas hoje estão se preocupando mais com a aparência, né? Mas elas têm que estar bem mentalmente. E eu estou satisfeito com o meu corpo, tudo tranquilo, né? E tamo aí. Valeu, abraço. Boa, abraço! Garoto. É isso aí, gente. Vai mandando, ainda dá tempo, viu? Tamo no finalzinho, mas se você quiser mandar seu áudio aí, manda, que a gente gosta bastante. Roberto, nós falando justamente sobre esse tema, a questão dessa aceitação. E esse processo de aceitação também, ele não é da noite pro dia, né? O que a gente tem que entender é que muitas vezes você precisa passar por esse processo e as pessoas que são terceiras, que estão ajudando ali, elas têm também que aceitar o tempo de cada uma das pessoas, né? Sim,
Com certeza, por isso que eu falei que na questão da terapia não tem como a gente determinar um tempo, né? Porque cada um atravessa aquilo à sua maneira, né? Então, às vezes, a forma como a pessoa se compreende não é tão difícil quanto a outra, então esse trabalho vai demandar o tempo que for necessário ali. Mas é um processo, né? É um processo natural. A adolescência é um processo natural do desenvolvimento. Ela tem que acontecer. Ela é necessária, porque é o momento que a gente tem um luto da nossa imagem infantil, que a gente começa a desenvolver por conta da puberdade, e depois a gente vai transitar para a fase adulta, né? Então ela é necessária e é um processo de compreensão mesmo. Que legal. Preciso. E quando a gente fala sobre isso, né, a recuperação desses transtornos, sempre é um processo. Como que é o trabalho com essas pessoas? É realmente a aceitação da autoimagem? E isso não é só com quem já teve um transtorno, mas com a gente também, entender o que seu corpo comporta, porque não adianta eu, Amanda, querer ter o corpo, sei lá, de uma paniquete, porque, né, é impossível, entendeu? Por estrutura, tamanho, a gente saber quem a gente é no mundo, né? Sim, com certeza. E isso não significa só a questão corporal, né? É no geral quem a gente realmente é, quem a gente acredita que é, quem a gente deseja ser. E isso são coisas que são questionadas na adolescência mesmo. Por isso que essa fase é tão importante. Se questionar, quem que eu preciso ser? Quem as pessoas querem que eu seja? Será que eu quero ser aquilo? Né? Então a gente tem que se aceitar da maneira como a gente realmente é, ou como a gente deseja ser, mas de uma maneira saudável. É isso aí, viu? Vamos lá pra Ótica Contato agora, com muita tradição, né, Amandinha? Gente, 21 anos de tradição, tá sempre inovando, trazendo pra você promoções imperdíveis dos melhores produtos e marcas, além daquele atendimento especial. E na compra de uma lente multifocal, você ganha uma armação. Tem mais, viu? As lentes mais conhecidas do mercado, com até 50% de desconto. Para mais informações, é só você consultar o regulamento na loja. Ótica Contato, o mais alto grau de satisfação de atender bem pelo menor preço. E a Ótica Contato tá ali na Avenida Francisco Salles, 256, no centro de Poços de Caldas. Tem telefone, é o 3721-5043. Aproveita que tem muita coisa boa. É isso aí, viu, gente? Você que tá com a gente participando, fechando aqui o nosso bate-papo com a Roberta. Roberta, pra gente finalizar, gostaria que você deixasse um recado àqueles jovens que estão nos acompanhando, àqueles adolescentes e também para aquelas pessoas que já estão aí na fase adulta, mas estão passando por esse processo também de autoaceitação, de autoestima, né? E até para as próprias pessoas que podem contribuir com tudo isso, né? Sim. Eu acredito que se a gente se incomoda com alguma coisa, se aquilo acaba nos prejudicando, seja o corpo ou qualquer outra questão emocional, não há problema em procurar ajuda, em conversar com alguém, né? Porque talvez é preciso do outro ali para te auxiliar nesse processo. Às vezes a gente não consegue atravessar um problema, uma questão sozinho, né? A gente precisa do outro. Então, igual você disse, acabar com esse tabu de conseguir conversar com os pais, de não ter essa vergonha de falar alguma coisa pro outro, de procurar uma ajuda profissional quando preciso, né? Porque talvez é a partir do outro ali que algum problema vai ser solucionado de alguma forma, né? E tomar um pouquinho de cuidado com o Dr. Google também, não? Com certeza, com certeza. Por favor, gente. Isso aí, gente. Roberta Oliveira, Roberta Figueiredo, desculpa. Deixa também aí suas redes sociais, se o pessoal quiser compartilhar, quiser conversar com você também, ô Roberta. No Instagram, RobertaF_Psi, Roberta Figueiredo mesmo. E por lá vocês encontram o meu contato no WhatsApp, se precisar de alguma consulta, de algum auxílio, de qualquer coisa, tá? Eu tô à disposição aí no que for preciso. Amamos, obrigada. E acima de tudo, ouvindo o Manhã Show pra ficar bem alegre, bem animado. Isso aí. Obrigadão de novo pela audiência, gente. O Manhã Show fica por aqui na 90,3 FM. Amanhã a gente volta a partir das 9 da manhã e daqui a pouquinho ao meio-dia tem plantão da tarde. Eu estarei por lá, beleza? Valeu! Tchau! Fiquem com Deus! Manhã Show, apoio cultural, Bom Pastor, tranquilidade e segurança para você e sua família.